O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA. Mas, fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. O país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici, período marcado por censura, repressão e perseguição a opositores. Era o auge dos chamados Anos de Chumbo. Disputada no auge da ditadura. Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Médici, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente naquele momento estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar. Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem, conectando diretamente o sucesso dentro de campo ao momento político vivido no Brasil. A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista. Para muita gente, o futebol funcionou, ao mesmo tempo, como válvula de escape e ferramenta de construção simbólica da identidade nacional. De um lado, mobilizava milhões de brasileiros em torno de um sentimento coletivo. Do outro, ajudava a projetar uma narrativa positiva em meio a um cenário de forte repressão. A própria cobertura da época era atravessada por limitações impostas pela censura, o que ampliava ainda mais o espaço do esporte no noticiário. E governos autoritários, desde a Itália fascista, passando pela Alemanha de Hitler, então a Copa em 34, as Olimpíadas em 36, aí você tem o episódio da seleção brasileira em 70, cuja Copa foi no México, depois 78, o caso também da Argentina, com a Copa na Argentina, os regimes autoritários de uma maneira geral, explorando, tentando arrancar dividendos políticos, ideológicos, através da conquista esportiva. Como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né? Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri. E a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações, mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo. O significado da conquista de 70 não foi domesticado pelo regime militar, que tentou impor uma interpretação. Você tem toda uma leitura de que a Copa de 70 foi vencida através da auto-organização dos atletas. Essa é uma narrativa que percorre a história do futebol brasileiro, é retomada pela democracia corintiana e levada às últimas consequências. O Brasil montou, segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Garrastazu Médici com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, o Carlos Alberto Torres, jamais o general Garrastazu Médici.
Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história.